pessoal, tudo bem? No vídeo dessa semana nós vamos aprender um pouco mais sobre os governos presidenciais no Brasil pós-ditadura. Vai ser então uma série com 2 vídeos, um essa semana e o outro na semana que vem. Então, se não quer perder, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder o vídeo da semana que vem, combinado? Hoje então nós vamos falar sobre 3 governos. O governo Sarney, que a gente já falou um pouquinho, o governo Collor e o governo de Itamar Franco. Estamos então no final da ditadura civil-militar no Brasil. O ano é 1985. Com as eleições indiretas, então, Tancredo Neves é eleito pelo Congresso para ser o primeiro presidente civil da República, no período pós-ditadura. Porém, nós já sabemos, já vimos no vídeo que eu falei sobre a ditadura civil-militar aqui no Brasil, que infelizmente ele faleceu e não pôde assumir então o cargo. E quem vai assumir o cargo vai ser o seu vice, José Sarney. Isso é o que a gente já sabe, mas o que será que aconteceu depois? Nesse vídeo aqui, nós já aprendemos que quando acabou a ditadura militar, as pessoas estavam felizes, afinal a ditadura tinha acabado. Mas nem tudo estava tão bom assim no Brasil. O país estava em uma grave crise financeira, com uma dívida externa gigantesca e a inflação estavam lá em cima, os preços estavam muito altos. Vimos então que no governo de José Sarney, em 1986, é criado o Plano Cruzado, onde a moeda do Brasil seria mudada para poder então se equiparar um pouco lá, se equilibrar com as moedas internacionais e fazer com que essa dívida diminuísse um pouco, fazer com que a inflação abaixasse. Não deixe depois de assistir esse vídeo para você entender um pouquinho melhor isso. Mas além do Plano Cruzado, Sarney, então, o governo de Sarney adotou outras medidas para tentar melhorar um pouco a situação econômica do país. Uma delas foi o congelamento da economia. O congelamento dos preços. Tudo que estava lá na prateleira do mercado, que a gente vai comprar arroz num dia, tá R$15 o 5 quilos, no outro está R$20, então, eles congelaram isso. Nenhum preço poderia aumentar. Mas os salários também não poderiam aumentar, bem como aluguéis ou as contas públicas, os impostos que as pessoas têm que pagar, esses também não poderiam aumentar. Então, tudo o que uma pessoa recebe e o que ela tinha que pagar ficou congelado, para que tentasse se estabilizar então a economia e a inflação abaixasse, a dívida do governo abaixasse. Mas a alegria da população durou pouco tempo, porque logo os produtos começaram a faltar nas prateleiras do mercado. Começou a virar uma bagunça. E depois que José Sarney realmente se fixou no governo, não, você foi eleito para ficar então nesse período durante a presidência da República, o que ele fez? Cancelou tudo isso. Ah, tá bom, então a gente descongela tudo. E os preços voltaram a subir, a inflação voltou a subir. E a população, claro que não gostou nada disso. E foram os mais afetados. Além do Plano Cruzado, do congelamento e descongelamento dos preços, outra coisa que aconteceu no governo Sarney foi em 1988, quando é promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte a Constituição do Brasil, a Constituição Cidadã, Constituição de 88, que é a Constituição que está em vigor então nos dias de hoje. Mas apesar de tudo isso, a crise econômica só aumentava e o que afetava muito principalmente a vida dos mais pobres. E nisso então ocorrem novas eleições e em 1989 o povo então, não o Congresso, as pessoas agora têm a Constituição, elas vão lá e exercem o direito dela de votar e elegem Fernando Collor de Mello como presidente da República. Ele vai assumir a presidência então em 1900 e vai ter que lidar com este problema da crise econômica. E o que a população mais queria era realmente que Collor conseguisse resolver esse problema da economia brasileira. A ação que Collor tomou foi muito radical. O que ele fez?
as pessoas têm dinheiro na conta, têm dinheiro na poupança, têm dinheiro na conta corrente, a gente vai bloquear tudo. A pessoa só vai poder sacar uma parte, o restante ela vai ter que sacar em parcelas de 18 vezes. Então, o dinheiro é seu, mas você não podia sacar porque o governo tinha bloqueado então o seu poder de sacar aquele dinheiro. Aquela ação de congelar os preços que aconteceu no governo Sarney se repetiu então no governo de Collor e, além de tudo, ele também demitiu funcionários públicos para que o dinheiro que era pago para aqueles funcionários ficasse para o governo e, quem sabe, a dívida do governo diminuísse um pouco. Ele também aumentou um pouco as contas públicas, os impostos que a população deveria pagar para obter este fim. O fechamento de empresas, o desemprego e o empobrecimento da população brasileira. E além de tudo isso, no noticiário havia um escândalo. O presidente Collor estaria envolvido então com corrupção. Com tudo isso acontecendo, em 1992 a população já estava aqui, cansadérrima, insatisfeita. Então a população se uniu para tentar mudar então a situação do país. E neste ano, então, em sua maioria jovens, se uniram, pintaram seus rostos de verde e amarelo e foram às ruas para exigir então o fim do governo Collor e também o fim da corrupção. Queriam então que Collor saísse do governo, que ele fosse impeachmentado. Este processo dos jovens pintarem seus rostos e irem às ruas protestar nesse período é o que nós chamamos de caras pintadas. E sim, depois de muito insistir, a população conseguiu isso. E em setembro de 1992, Fernando Collor de Mello pede a renúncia. Ele mesmo então viu que ele não ia conseguir sustentar tudo aquilo e decide sair do governo. Quem assume então a presidência neste momento? O vice-presidente do Collor. Então, Itamar Franco. Itamar Franco assume então a presidência e tem que lidar com o problema da crise econômica. Para vencer a crise econômica do Brasil, o governo de Itamar Franco decide então criar o Plano Real, semelhante então com o Plano Cruzado que nós falamos no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Ele então decide alterar a moeda do Brasil para o real, que é a moeda que nós utilizamos hoje em dia. E o real, ele era equiparado, então, ele era equivalente ao dólar. Então, desde 1994, ele passa a ser a moeda oficial do Brasil e naquele período ela era realmente muito valorizada. Além do Plano Real, o governo também decidiu fazer algumas mudanças, aumentar alguns impostos para a população pagar e também cortou alguns gastos públicos, como com educação e com saúde, o que afetou sim a população brasileira. Mas apesar disso, os resultados foram rápidos e logo a economia brasileira vai se estabilizar. Em dezembro de 1994, chega ao fim então o governo de Itamar Franco. Quem será eleito e o que acontecerão nos próximos governos será o assunto do próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, de compartilhar com seus amigos. Ficou com alguma dúvida? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Já se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder o vídeo da semana que vem. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!